Olá, meus amados, graça e paz. Passando por aqui para deixar uma palavra para vocês, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo vai do 1 ao 11, e diz o seguinte: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre posicionamento. Aqui na palavra, no Evangelho, está falando que Jesus ele se posicionou diante de Satanás, né? Quando Cristo ele veio à Terra, ele era 100% homem e também 100% Deus. E aqui, enquanto ele falava com Satanás, ele estava falando como homem. E ele se posicionou perante o demônio, né? A fim de que o expulsasse. E assim aconteceu. O diabo bateu em retirada. Nós passamos por várias provas a todo tempo, a todo momento, diversas provas. A vida de um cristão ela não é fácil. A todo tempo vem as provas, a todo tempo vem os tormentos, e a gente não pode baixar a guarda com oração. Nós de fato precisamos estar posicionados diante do Senhor, porque é isso que o Senhor quer de nós, um posicionamento, que nós assumamos de fato a nossa posição de filhos, que nós nos posicionemos em oração, que nós nos posicionemos em busca, porque quanto mais a gente busca do Senhor, eu particularmente, quanto mais eu tenho buscado de Deus, quanto mais eu busco conhecê-lo, mais eu quero saber dele, e as demais coisas, o mundo em si, ele acaba perdendo o valor, tudo perde o valor, né? Quando a gente busca a Deus de fato e de verdade. Então, esse posicionamento de Cristo aí diante de Satanás levou Satanás a bater em retirada. E assim é com nossas vidas. Nós precisamos estar posicionados. Nós precisamos de um posicionamento para que Deus ele possa agir. Porque primeiro a gente se posiciona, depois o céu se move. É sempre assim. Não é Deus, ele não age, ele reage. Primeiro a gente se coloca na posição. E depois o céu começa a agir em prol daquilo que nós estamos buscando e querendo. Porque quando nós não sabemos aonde queremos chegar, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. Mas quando nós nos posicionamos em Cristo, aí sim, tudo muda. E claro, o inimigo ele vai sim tentar, ele vai sim perturbar. Por quê? Porque aquilo agrada ao coração do Senhor. Quando estamos em obediência, quando estamos posicionados, estamos agradando ao coração de Deus, claro, o inimigo ele vai tentar lhe tirar daquela situação a todo tempo. E por isso que o crente sofre por diversas vezes, por tentações, por provas, por batalhas. Mas é certo dizer que quando somos posicionados em Cristo, não há demônio que resista, não há diabo que resista. E eu lhes convido hoje a se posicionar na presença do Senhor, porque quando somos posicionados, né, quando estamos posicionados na presença de Deus, não há diabo que resista. Ainda tem uma frase que diz que uma mulher cansada, o diabo ele não faz questão de encostar, mas uma mulher posicionada, essa sim, ele vai atormentar. Mas por que ele atormenta? Porque a pessoa está em busca constante, está em intimidade com o Senhor, está em obediência. E isso, claro, abala o inferno. Isso mexe com o inferno de modo que ele vai fazer de tudo para tirar aquela mulher daquele posicionamento, daquela situação, né, que está agradando ao Senhor. Eu deixo essa palavra para vocês e é importante
tomar atitude de posicionamento. É importante tomar a atitude de estar disposto a servir de fato e de verdade, de forma como um soldado em ordem de batalha. E eu lhes convido neste dia para que você possa se posicionar na presença do Senhor, possa se posicionar em oração, possa se posicionar como soldado, como filho de Deus que está pronto a guerrear. Um abraço a todos, fique com Deus.